Que isso, capacidade, É hein? porque o Gris citou, né, que os nomes que chegaram agora com o Ronaldo, alguns não estavam tanto no radar ou dentro dos possíveis jogadores que viriam a reforçar o Cruzeiro, né, como o Rafael Cabral, o Gabriel Dias falou-se pouco, o Matheus Bidu foi divulgado mais já quando ele já estava em Belo Horizonte do que propriamente dias antes, né, 2, 3 semanas, que começou uma negociação. O próprio William Oliveira, agora o Canezin. E aí, CJ, pelo menos é a minha avaliação, os jogadores que chegaram agora para o Cruzeiro, eu os vejo com potencial e com possibilidade de serem ao longo do ano, né, a longo prazo, peças mais interessantes do que aqueles que viriam e não acertaram. Rafael Cabral, para mim, é um goleiro mais interessante do que o Jailson, que acabou vindo para o América. O Gabriel Dias, para mim, é um lateral que tem uma característica um pouco diferente, mas é mais jovem, é mais forte fisicamente, pode jogar como volante, considero uma opção mais interessante que o Pará. Boa. O Canezin, para mim, é um jogador que consegue fazer mais de uma função, mais do que, por exemplo, o Fernando Neto. O Cruzeiro eu não sei se chegou a abrir negociações, mas falou-se do Danilo Avelar, né? Repercutiu um pouco mal por conta da questão de uma declaração racista que ele havia feito numa live aí, não sei, algo do Jogo, né? gênero. Foi um joguinho. Um jogo online, né? Exatamente. Não jogou mais no Corinthians por conta disso. Houve uma repercussão negativa, mas falou-se no Danilo Avelar. Para mim, o Matheus Bidu é opção mais interessante do que o Danilo Avelar. Eu acho que depois da chegada do Ronaldo, saiu um pouco assim, vamos dizer, que da obviedade, sabe? De nomes que estão sempre aí, de um lado ou outro no mercado, tal, passando por vários clubes. E, por exemplo, Rafael Cabral, jogador que pouco se falava, né? O Canezin jogou pouco no futebol brasileiro, né? Mas vem sem custo, deve ter um salário menor, né? Eu acho um jogador que agrega. Agora, com relação a tirar espaço, etc., eu venho, de vez em quando, pensando sobre isso, né? Eu acho que o espaço é o próprio jogador que cria, CJ, independente de quem está no elenco. Porque se nós formos... Mas o técnico tem as preferências, né? A característica também que Mas eu acho que hoje o elenco do Cruzeiro todos disputam em pé de igualdade, porque o Pessolano nunca trabalhou no futebol brasileiro. Ele deve estar meio que se ambientando com relação a assistir esses jogadores em atividade no treino, mas quem sabe olhando alguns materiais antigos, né? Como que jogava o Adriano? Como que jogava o Marco Antônio? Ele precisa de referências, né? Além do treino. E eu acho que eles começam em condições de igualdade, porque se não fosse isso, o Marco Antônio não estaria jogando. O Adriano ficou fora por conta da questão da Covid, né? Também pode ser que ele fosse aparecer aí, né? No time titular, não fosse, por exemplo, se não tivesse passado por nenhum problema, será que contra o Atlético jogaria o Nonoca ou jogaria o Adriano? A gente fica na dúvida, né? Porque eu acho que o técnico tem mais preferências quando ele está mais acostumado com o futebol brasileiro. O Pessolano, ele está chegando agora, conhece poucos atletas, eu acho que é o treino que está definindo mesmo. E eu acho que aí, independente do Canezin chegar, a concorrência aumenta. Mas o espaço é o próprio jogador que cria. Cara, você mandou uma coisa aqui muito legal. Achei muito interessante você fazer essa comparação. E às vezes o torcedor não para pensar sobre os nomes que chegaram ou que estão chegando e aqueles que não fecharam. E aí exemplificou e comparou aí Jailson, Pará, Fernando Neto. Beleza. Ok. Gostei. Mas aí, para te dar uma na canela, e dos que estão aqui, então? E dos que estão aqui? Do que pós a chegada do Ronaldo, a manutenção do Michael foi uma boa? Do Sidney foi uma boa? Quem mais que veio? Do João Paulo foi uma boa? Daqueles que estavam aí, Pedro Castro, foi uma boa a manutenção de todos? Na zaga as opções eram menores, né? Tinha o Ramon, né, que saiu. O Ramon saiu. Mas aí chegaram 3, 4. Chegou Não, Oliveira? 3. Oliveira, Michael e Sidney. Michael, Sidney E e o Matheus. Matheus. 4. Assim, eu considero de todos,
eu acompanhava mais o Sidney, para ser bem sincero, na última passagem que ele teve pelo Betis. O Maicon, depois que o último clube do Brasil dele foi o São Paulo. Aí ele saiu para a Turquia e depois foi para o futebol árabe. Não acompanhei, sinceramente. Mas estamos falando do Maicon em 2016. Quando o Aguirre... 2016. Quando passou pelo Atlético, que era dirigido pelo Aguirre. Gol dele, inclusive, de cabeça. São 6 anos, né? 7 anos quase. É um tempo bastante considerável na vida de um atleta, né? Mas é um jogador que, assim, eu acho que, apesar de ser mais experiente, eu vou colocar na mesma balança aí do Canezinho. Eu acho que ajuda. Eu não diria que ele tem a titularidade garantida, mas acho que ajuda. E para um setor que, por exemplo, o Brock vai ficar? Não, né? Se o planejamento era se o planejamento é não continuar com o Brock, que não sabemos, precisava já de uma peça de reposição. Saíram também, além do Ramon, o Léo Santos e o Rodolfo, né? Sim. Bem lembrado, bem lembrado. Porque eu estava aqui, gente, quem mais? Ramon, Brock, mas se no sair... meio campo saiu muita gente também. Ficou só o Brock. Marcinho. Do meio para frente saíram Marcinho, Felipe Augusto. Você está falando agora no final de ano? Do ano passado para cá. Tiveram mais jogadores que saíram também. A gente não está lembrando. A memória não tá ajudando hoje, não. Tá bravo. O Flávio, que saiu, que era volante. Flávio voltou. O Joseph já tinha Cabral, sido meio que aposentou. escanteado. Rafael Sobis. Rafael Sobis. Teve um número razoável de saídas aí, né? Mas então se a gente colocar... O torcedor... O Wellington Nem, que vai jogar em Portugal, né? Fechou, acho que ontem lá em Portugal. Arouca, o nome do time. É isso aí. Você, torcedor cruzeirense, pode mandar pra gente sua mensagem no 997-727663. Legal isso que o Gomide levantou aqui. Você está gostando da movimentação no mercado, desses nomes, das opções que estão chegando? Tá expectativa boa? O Canezinho que está aí, você acha um bom nome?